Então, agora nesse primeiro dia de aula, vamos fazer uma revisão aqui de coisas do ensino médio. Vamos falar sobre conjuntos numéricos e funções. Então, para começar, vamos falar de um problema para poder nos motivar um pouquinho sobre o que nós vamos ver aqui nessa aula. Imagine que você é um fazendeiro ou fazendeira e deseja construir um cercado retangular para alguns animais. Você tem exatamente 100 metros de cerca disponíveis. E para economizar material, você decide usar um muro de pedra já existente como um dos lados do retângulo. Os outros 3 lados serão feitos com a cerca que você possui. Então vamos fazer um desenho aqui para poder entender o que o problema está pedindo, o que o fazendeiro está querendo fazer. Então nós temos um muro. Então esse aqui é o nosso muro. E vamos usar esse muro como uma das partes do nosso cercado retangular. E aí vamos usar os 100 metros de cerca para poder completar esse retângulo. Então esse retângulo será formado por 100 metros de cerca. E aí vamos fazer algumas perguntas sobre esse problema. Então ficou claro aqui qual é o nosso problema? Então as perguntas que surgem são: quais são os possíveis comprimentos para o lado do cercado que é paralelo ao muro? Então, temos aqui o nosso muro, e aí o lado do cercado que é paralelo a esse lado seria essa parte daqui. Então, eu quero saber quais são as possibilidades de comprimento para esse lado daqui. Ele pode ser um pouco mais largo, ele pode ser um pouco mais estreito. Eu quero saber quais são as possibilidades para esse lado. E uma outra pergunta seria: quais são as possíveis áreas que esse cercado pode ter? Então, a depender do formato do nosso retângulo, mesmo que eu vá utilizar os mesmos 100 metros de cerca que eu possuo, a depender do formato, se eu coloco o retângulo mais largo ou mais estreito, a área dentro do retângulo ele vai variar. Eu quero saber quais são as possíveis áreas que esse cercado pode ter. Então, para responder essas perguntas de forma precisa, precisamos de algumas ferramentas matemáticas que nos permitam modelar a situação e analisar as relações entre as grandezas envolvidas, que seria o comprimento, largura e área. E a ferramenta fundamental para isso é o conceito de função. E nessa aula vamos construir a base necessária para entender e resolver esse problema. Então, por que funções? O cálculo, vamos começar a estudar agora, ele é fundamentalmente o estudo da mudança. A gente está interessado em saber como que as coisas variam. Então, como uma quantidade varia em relação a outra. Para desenvolver essas relações de dependência, usamos o conceito de função. Então, numa função, nós temos um valor que a gente coloca dentro dela, e isso produz um outro valor. Então, a depender do valor que você coloca dentro dela, os valores produzidos serão diferentes. Então, se você varia o valor que você está colocando ali dentro, o valor produzido vai variar. E aí estamos interessados em saber como que essa variação ocorre e o que é uma função, afinal de contas, né? Uma função é como uma regra que associa elementos de um conjunto a elementos de outro conjunto. Então, nessa primeira aula, nós vamos revisar os conjuntos numéricos com foco nos números reais. Vamos definir formalmente o que é uma função. Vamos aprender sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Vamos entender como encontrar o domínio natural de uma função. Logo, logo nós vamos saber o que significa esse domínio natural. E vamos ver um pouquinho sobre visualizar funções através de seus gráficos. Então, com essas ferramentas, poderemos, ao final, retornar ao nosso problema do cercado e resolvê-lo. Então, para começar a falar sobre funções, precisamos falar sobre um conjunto muito importante, que é o conjunto dos números reais, representado por essa letrinha aqui, R, especial. Então, antes de falar de funções, vamos relembrar rapidamente os conjuntos numéricos que formam a base da nossa matemática. Então, primeiro, para poder chegar nos números reais, a gente começa falando sobre o conjunto dos números naturais, que são os números utilizados para a contagem. 0, 1, 2, 3, 4, 5 e assim por diante. A depender do contexto onde você está estudando, às vezes o 0 não é considerado como sendo um número natural. Mas no nosso curso aqui nós vamos considerar que o 0 pertence aos números naturais. Então, normalmente existem 2 definições de números naturais, sendo que uma definição inclui o 0, outra definição não inclui o 0. Então, nós vamos incluir o 0. Então, esses são os números naturais. E aí, em seguida, nós
vamos falar sobre os números inteiros. Que os números inteiros, ele é um superconjunto que inclui os naturais. Então, ele é um conjunto que contém os naturais, mas além dos naturais, ele também contém os opostos negativos de cada natural. Então, ele vai conter o oposto do 1, que é menos 1, o oposto do 2, que é menos 2, e assim por diante. Aí, depois dos números inteiros, nós temos os números racionais, que são os números que podem ser escritos como uma fração, P sobre Q, onde P e Q são números inteiros com Q diferente de zero. Isso aqui é muito importante porque nós não podemos ter uma divisão por zero. Então, o conjunto de todas as frações possíveis que você consegue formar, formam o conjunto dos números racionais. Inclusive, se você for pensar, os próprios números inteiros podem ser escritos com esse formato daqui. Por exemplo, o número 2, ele é igual a 2 sobre 1. O número 1000 é igual a 1000 sobre 1. Então, os números inteiros, eles estão contidos nos números racionais. E aí, ó, esses números racionais aqui, eles incluem tanto os inteiros, como a gente acabou de falar, e as dízimas periódicas. Então, por exemplo, o número 1 sobre 3, se você escrever na forma decimal, você vai ter uma dízima periódica, 0,33333 e não tem fim. Então, todos esses são os números racionais. Os números racionais. E aí, por fim, nós temos os números irracionais, que são todos os números restantes que você não consegue escrever ele como uma fração de 2 inteiros. Então, por exemplo, nós temos os números raiz de 2, π, o e. Todos esses aqui são números que não podem ser escritos como uma fração de 2 inteiros. E, por fim, nós temos os números reais, que é a união do conjunto dos números racionais com os irracionais. Então, quando agora você junta tudo no mesmo pacote, os racionais com os irracionais, você forma os números reais. E uma coisa que é muito útil é a gente visualizar os números como pontos em uma reta. Então, você traça uma reta, e aí cada ponto nessa reta representa um número. Então, se os pontos estão mais distantes, é porque os números correspondentes a eles estão mais distantes. Então, no cálculo 1, a gente vai trabalhar com funções cujos domínios e contradomínios são subconjuntos de números reais. Então, é crucial a gente entender algumas restrições que temos que ter cuidado ao trabalhar com números reais. Uma dessas restrições é a divisão por zero. Então, a divisão por zero é algo que não está definido. Então, uma expressão do tipo A sobre zero, ele não tem significado matemático algum. Outra coisa que a gente tem que ter cuidado é com raízes de índice par. Então, por exemplo, a raiz quadrada, ou raiz quarta, raiz sexta, etc., de um número negativo não é um número real. Então, como a gente vai trabalhar apenas com números reais, então, nós não vamos lidar com raiz quadrada de números negativos. Por exemplo, a raiz de menos 4, ele não pertence aos números reais. Existe um conjunto ainda maior que os números reais, que são os números complexos, e esse número aqui, ele é um número complexo, que está fora do conjunto dos números reais, então nós não vamos trabalhar com ele. Então, aqui no nosso curso de cálculo, nós só podemos calcular a raiz de x se x for maior ou igual que zero. Boa noite. Isso? Isso. E outra coisa que temos que ter cuidado é com os logaritmos. Então, os logaritmos de um número não positivo não é definido no conjunto dos números reais. Então, existe logaritmo de números negativos, só que aí você vai obter um número complexo. Então, o logaritmo de número negativo é um número complexo, assim como a raiz quadrada de número negativo é um número complexo. Mas, como a gente não vai trabalhar com números complexos, então nós vamos nos restringir a trabalhar apenas com logaritmos de números maiores do que zero. E mais adiante a gente vai ver logaritmos em detalhes, mas a restrição básica é que o log de x na base b, ele só é um número real se x for maior do que zero. E a nossa base b, ele tem que ser positiva e diferente de 1. Então, essa foi uma revisão dos nossos conjuntos numéricos que nós vamos trabalhar aqui no curso de cálculo. Então, agora vamos começar a falar sobre o conceito de função. Você pode pensar numa função como sendo uma máquina ou uma regra. Então, imagina que você tem uma máquina e aí você vai colocar números na entrada da máquina e a máquina vai produzir outros números. E aí, para cada número que você colocar dentro da máquina, ele vai produzir exatamente um único número. Então, sempre que você colocar o 2 nessa máquina, vai sair sempre um único número que está associado ao 2. Tipo assim, não tem como você colocar o 2 uma hora e sair um número, você colocar 2 em outra hora e sair outro número. Então, sempre que você colocar o 2, vai sair sempre o mesmo número que está associado ao 2. Então, uma função basicamente é isso. Então, é uma máquina que transforma números em outros números. Então, por exemplo,
vamos considerar que a regra é levar ao quadrado. Então, imagina que tem uma máquina que você coloca um número lá e ele pega esse número e eleva ao quadrado e cospe o resultado para você. Então, por exemplo, nessa máquina, se a entrada for 2, a saída vai ser 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, você colocou 2 na máquina, a máquina vai cuspir o 4. Se a entrada for menos 3, então a saída vai ser menos 3 ao quadrado, que é igual a 9, mais 9. E, no geral, se a entrada for um número x qualquer, a saída vai ser x elevado ao quadrado. Então, essa regra, ela define uma função. Então, essa regrinha, basicamente ela é uma função. Então, essa seria uma definição intuitiva do que é uma função. Mas uma definição formal seria o seguinte. Então, se você tem A e B, dois conjuntos não vazios, uma função f de A em B, denotada por... Aí você bota o f, 2 pontos, aí bota o A, uma setinha e B. Você está dizendo que a f ela é uma máquina que transforma os elementos do conjunto A em elementos do conjunto B. Então, dados esses dois conjuntos não vazios, então uma função ela é uma regra que associa a cada elemento x pertencente ao conjunto A um único elemento y pertencente ao conjunto B. E aí, esse conjunto A ele é chamado de domínio da função f. A gente denota por D maiúsculo e aí bota o f aqui para dizer que esse conjunto é o domínio da função f. Agora, já o conjunto B, ele é chamado de contradomínio da função f e é denotado por contradomínio da função f. Então, CD de f. Agora, o elemento y pertencente a B, que é associado a x pertencente a A, é chamado de imagem desse número x pela função f. A gente escreve y igual a f de x, e a gente lê y é igual a f de x. Então, a imagem de um elemento do conjunto A vai ser igual a um y, que é justamente o valor que a função transforma o x. Então, a função vai transformar o x em um certo y, e esse y ele vai ser chamado da imagem de x. Então, o y ele foi produzido a partir do x. Então, o y ele é uma imagem de x. E a variável x é chamada de variável independente. E a variável y é chamada de variável dependente, pois o seu valor depende do valor de x. Então, dependendo do valor que você pegar para o x, você vai ter um valor de y correspondente diferente. Então, algo muito importante, para ser uma função, todo elemento do domínio A deve ter exatamente uma única imagem no conjunto B. Não pode sobrar elemento em A sem imagem, e nenhum elemento de A pode ter mais de uma imagem. Então, assim, você não pode ter um elemento do domínio que não está associado a ninguém, e também você não pode ter um elemento do domínio que tem dois valores associados a ele no conjunto B. Você não pode ter que o A ele está associado tanto a um certo valor quanto a um outro valor diferente. Ele tem que estar associado a um único valor. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos pegar um conjunto A, um conjunto com os elementos 1, 2 e 3, e o conjunto B, um conjunto com os elementos A, B, C e D. Então, nós podemos formar uma regra que associa cada elemento de A um único elemento do conjunto B. Então, por exemplo, a regra F, dada por 1A, 2B, 3C, é uma função de A em B. Então, por que isso aqui é uma regra? Isso aqui é uma regra que está associando o 1 ao A, o 2 ao B e o 3 ao C. Então, você observa que cada elemento do conjunto A está associado a alguém do conjunto B e só existe um único elemento do conjunto B associado ao 1, um único elemento do conjunto B associado ao 2 e um único elemento do conjunto B associado ao 3. Então, por conta dessas duas coisas, temos que essa regra aqui ele é uma função de A em B. Agora, já a regra 1A, 2B, ele não é uma função de A em B. Vocês podem observar que essa regra ele só associa o 1 e o 2 a elementos de B. Então, o 3 ele ficou de fora da história. Então, por conta disso, a gente falou aqui, para ser uma função, todos os elementos do conjunto A têm que estar associados a um elemento do conjunto B. Então, como o 3 ficou de fora dessa regra, o 3 ele ficou solteiro, então o G ele não é uma função de A em B. Pois o elemento 3 pertence a A, não tem uma imagem. A regra H igual a 1A, 1B, 2C, 3D também não é uma função. Por que ela não é uma função? Alguém sabe dizer? Exatamente. Então, você tem duas imagens para o 1. Você tem que um está associado ao A e está associado ao B. Então, isso não pode acontecer. Então, isso aqui não é uma função por causa disso. Então, o elemento 1
ele pertence a A e ele tem duas imagens A e B. Então vamos falar agora, entrar em mais detalhes sobre domínio, contradomínio e imagem de uma função. Então, o domínio DF é um conjunto de todas as entradas possíveis para a função. Então, se a função é dada por uma fórmula e o domínio não é especificado, consideramos o domínio natural, que é o maior subconjunto de R para o qual a fórmula faz sentido. Então, quando você tem uma função, o que você vai fazer? Você vai avaliar quais são os números que faz sentido você colocar ali naquela função. Por exemplo, se a função for f de x igual a raiz quadrada de x, ou seja, uma função, ela transforma um número na sua raiz quadrada, então você já sabe, por exemplo, que não faz sentido você colocar um número negativo nessa função. Então, não faz sentido você falar raiz de menos 4. Então, a gente já sabe que os números negativos, eles não fazem parte do domínio dessa função que eu acabei de dar como exemplo. Então, nesse caso, a f de x igual a raiz de x, o domínio natural seria os números maiores ou iguais que zero. Agora, o contradomínio da função, ela é o conjunto onde as saídas podem estar. Então, frequentemente, se não for dito o contrário, assume-se que o contradomínio é todos os números reais. E, por fim, nós temos a imagem de uma função f, que é o conjunto de todas as saídas que realmente ocorrem. Ou seja, é o conjunto de todos os valores f de x para x pertencente ao domínio. Por exemplo, naquela função que a gente falou sobre a função que pega um número e eleva ao quadrado. A gente pode pensar no contradomínio como sendo todos os números reais. Mas observa que o número menos 4, ele não vai ser a imagem de ninguém. Porque não existe nenhum número real que elevado ao quadrado seja igual a menos 4. Porque sempre que você elevar um número ao quadrado, o resultado vai ser um número maior ou igual do que zero. Então, o menos 4, apesar de fazer parte do contradomínio, que é todos os números reais, ele não faz parte da imagem dessa função específica que eleva o número ao quadrado. Então, a gente nota que a imagem sempre é um subconjunto do contradomínio. Então, vamos falar agora sobre encontrar o domínio natural de uma função. Então, para encontrar o domínio natural de uma função dada por uma certa fórmula, precisamos estar atentos às restrições que a gente mencionou anteriormente. Por exemplo, denominadores não podem ser zero. Então, sempre que você tiver aqui na sua fórmula da função, você tem uma fração, você sabe que o denominador não pode ser igual a zero nunca. Então, se por acaso tiver algum valor de x que faz o numerador ficar igual a zero, então você vai ter que eliminar aquele x do seu domínio. Então, esse x não vai fazer parte do domínio. Então, também, se você tiver raízes de índice par, o radicando, o que está dentro da raiz, deve ser maior ou igual a zero. E, se você tem um logaritmo, o argumento, o que está dentro do logaritmo, ele deve ser estritamente maior que zero. Então, essas são as restrições chaves que nós vamos trabalhar aqui no nosso curso de cálculo 1. Então, vamos ver alguns exemplos para a gente entender melhor aí sobre essa questão de encontrar domínios de funções. Então, vamos encontrar o domínio natural das seguintes funções. Primeiro, temos aqui f de x igual a x ao cubo menos 2x mais 5. Então, você tem uma função polinomial. Então, isso aqui ele é um polinômio. E como é que a gente encontra o domínio dessa função? Vocês conseguem ver alguma restrição nessa função? Assim, por exemplo, existe algum valor de x que eu não posso colocar aqui nessa fórmula? Não, né? Qualquer número real eu posso colocar aqui que vai fazer total sentido. Então, não existe nenhuma restrição aqui. Então, nesse caso, nessa função polinomial, não há denominadores, não tem raízes e nem logaritmos. Então, os polinômios são definidos para todos os números reais. Então, portanto, o domínio é todos os números reais. Agora, se eu faço g de x igual a x mais 1 sobre x menos 3, aí eu já preciso tomar um pouco de cuidado. Então, eu tenho uma fração aí, e aí eu preciso tomar cuidado com esse x menos 3 aqui. Ó. Então, esse x menos 3, ele não pode ser igual a zero. Então, como temos um denominador x menos 3, a restrição é que o denominador não pode ser zero. Então, nós temos que x menos 3 é diferente de zero, e aí passando esse menos 3 para cá, ficamos com x diferente de 3. Então, nesse caso, a única restrição que a gente tem para essa função é que o x ele não pode ser igual a 3. Então, portanto, nosso domínio vai ser o x pertencente aos reais, tal que x é diferente de 3. Então, isso aqui também pode ser escrito como uma notação de intervalo, que é o intervalo que vai de menos infinito até o 3, aberto no 3, porque o 3 não faz parte, unido com o intervalo aberto no 3 até mais infinito. Então, você pode tanto representar o domínio como sendo essa união de intervalos, como com essa notação aqui, onde você fala, o domínio é
todos os números x pertencentes aos números reais, tal que o x é diferente de 3. Então, qualquer número real que satisfaça isso daqui, ou seja, qualquer número real que é diferente de 3, faz parte do domínio da função g. Então, vamos ver agora a função h de x igual a raiz de x menos 4. Então, aqui qual é a nossa restrição? Nossa restrição, nós temos uma raiz com índice par, e aí, nesse caso, o radicando aqui ele tem que ser maior ou igual do que zero. Então, como temos uma raiz quadrada, que o índice é par, né? O radicando deve ser não negativo. Então, você tem que o x menos 4 é maior ou igual do que zero. E aí você passa esse menos 4 para o lado de cá, somando, e aí você conclui que o x tem que ser maior ou igual do que 4. Então, portanto, o nosso domínio vai ser x pertencente aos reais, tal que x é maior ou igual do que 4. Então, novamente, eu botei aqui o x pertencente aos reais. Então, quem é o domínio? O domínio é todo número real que satisfaz essa desigualdade aqui. Então, todo número real que é maior ou igual do que 4. E também a gente pode representar com notação de intervalo, que seria o intervalo fechado no 4 até o mais infinito. Vamos ver um outro exemplo. O lado da raiz é... Oi? É qualquer número de magnitude. Não, você está misturando duas coisas. Uma coisa é o índice da raiz. O índice da raiz tem que ser um número par. Tipo assim, se por um acaso o índice aqui for um 3, então não existe restrição para o radicando. Porque você pode ter, por exemplo, raiz cúbica de número negativo. Por exemplo, raiz cúbica de menos 8 é igual a menos 2. Agora, se por um acaso o índice da raiz daqui for, por exemplo, raiz quadrada, raiz quarta, aí o que está aqui dentro precisa ser maior ou igual do que zero. Entendeu? Então, vamos ver agora um exemplo de outra função aqui, k de x igual a 1 sobre raiz de x menos 4. Então, aqui, observe que nós temos duas restrições combinadas. O radicando x menos 4 precisa ser maior ou igual do que zero, por causa da raiz quadrada, e o denominador tem que ser diferente de zero. Então, ó, para que a raiz de x menos 4 seja diferente de zero, precisamos que o x menos 4 seja diferente de zero. Porque a única forma dessa raiz aqui ser igual a zero é se o x menos 4 for igual a zero. Então, para que isso aqui seja diferente de zero, basta que o x menos 4 seja diferente de zero. E aí, combinando as duas condições, que seria o x menos 4 maior ou igual do que zero e o x menos 4 diferente de zero, obtemos que o x menos 4 precisa ser maior do que zero. Então, nesse caso, você tem que o x menos 4 é maior do que zero, que implica que o x é maior do que 4. Portanto, o nosso domínio vai ser igual a x pertencente aos reais, tal que x é maior do que 4. E usando notação de intervalo, você tem aqui o intervalo aberto no 4 até o mais infinito. Então, normalmente, você determinar o domínio de uma função costuma ser um pouco mais simples. O que costuma complicar um pouquinho mais é você descobrir quem é a imagem da função. Então, como eu falei, encontrar a imagem de uma função pode ser mais complexo do que encontrar o domínio. Às vezes, a análise do gráfico da função nos ajuda muito. Por exemplo, considere a função f de x igual a x quadrado, ou seja, é a função que pega um número e transforma no seu quadrado. Então, para essa função, o domínio é simples, né? O domínio é fácil de calcular, de encontrar, porque nós não temos nenhuma restrição. Nós não temos raízes, não temos denominadores, não temos logaritmo. Então, o x pode ser qualquer número real. Então, com isso, você conclui que o seu domínio é o conjunto dos números reais. E aí a gente pode assumir que o contradomínio também são os números reais. Agora a questão é encontrar quem é a imagem, ou seja, quais são os valores do contradomínio que está associado a algum número do nosso domínio. Então, assim, quais são os possíveis valores para f de x? Então, como x quadrado é sempre maior ou igual a zero para qualquer x real, os valores de f de x são todos os números reais não negativos. Então, como eu falei, né, sempre que você eleva um número ao quadrado, o valor que você obtém é um número não negativo. Então, nesse caso, a sua imagem vai ser todos os números não negativos. Então, portanto, a sua imagem vai ser o intervalo fechado no zero até o mais infinito. Vamos ver o exemplo agora de h de x igual a raiz de x menos 4. O seu domínio nós já encontramos, que é o intervalo fechado no 4 até o mais infinito. A gente pode assumir que o contradomínio são todos os números reais. E aí agora é a questão da imagem, né? Como se determina quem é a imagem dessa função.
sabemos que a raiz quadrada sempre retorna um valor não negativo. E o menor valor ocorre quando x é igual a 4. Observa que se eu coloco o x igual a 4 aqui, a gente fica com raiz de 4 menos 4, que é igual a raiz de 0, que é igual a 0. Então, você vai conseguir obter valores, a depender do valor de x, você vai conseguir obter valores maiores ou iguais que 0. E à medida que o x aumenta, a raiz aumenta também. Tipo assim, quanto maior o número que eu quiser calcular a raiz, maior vai ser a sua raiz. Então, não existe um limite. Fala assim, a maior raiz que você consegue obter é tanto. Isso não existe. Então, você não tem esse limite. Então, ele vai crescer indefinidamente. Então, à medida que x aumenta, a raiz de x menos 4 também aumenta sem limite. Portanto, a imagem dessa função h vai ser o intervalo fechado no zero até mais infinito. Ou seja, a imagem dessa função vai ser todos os valores x maiores ou iguais que zero. Então, agora vamos falar sobre uma coisa muito útil, que são os gráficos de uma função. O que é o gráfico de uma função? O gráfico de uma função é o conjunto de todos os pares ordenados, x e y, no plano cartesiano, tais que x pertence a A e y é igual a f de x. Então, o gráfico nada mais é do que um conjunto de pontos. Você vai pegar, para cada valor no seu domínio, você vai calcular a imagem dele, e você vai formar um ponto, e aí você vai lá e traça um pontinho no gráfico. Aí pega um outro valor de x, acha o valor de y, isso forma um ponto, você traça um ponto. Aí, se você fizer isso para os infinitos valores do nosso domínio, o que vai acontecer é que você vai formar uma curva que vai ser o gráfico da função. Então, o gráfico nada mais é do que um conjunto de pontos. Então, a gente pode escrever o gráfico como sendo... O gráfico de f vai ser o conjunto dos pares x, f de x, tal que o x pertence ao domínio da função f. Então, o gráfico ele nos dá uma representação visual da função, mostrando como os valores de y mudam em resposta às mudanças de valores de x. Então, por exemplo, se você pega e olha um gráfico, você vê uma coisa crescendo, então você sabe que naquela região ali, quando o x cresce, o valor de y também cresce, o f de x cresce. Agora, se por acaso o gráfico ele começa a decrescer, então naquela região você sabe que se o valor de x ele aumenta, o valor de y está diminuindo. Então você consegue, somente olhando para o gráfico, entender mais ou menos como que o y muda a partir de variações do x. Então, vamos ver um exemplo aqui. Vamos tentar esboçar o gráfico da função f de x igual a 2x menos 1. Então, essa é uma função linear. A gente sabe que o gráfico de uma função linear é uma reta. E o que precisa para desenhar uma reta? Basta você conhecer dois pontos. Se você conhece dois pontos que pertencem à reta, basta você traçar agora uma reta que passa por esses dois pontos e você tem um gráfico da sua função linear. Então, se x é igual a 0, f de x vai ser igual a 2 vezes 0 menos 1, que é igual a menos 1. Então, ou seja, essa função f de x aqui, ela transforma o 0 no menos 1. Então, o f de 0 é igual a menos 1. Então, com isso, nós já conseguimos formar um ponto que pertence ao nosso gráfico, que vai ser o ponto 0, menos 1. E se x é igual a 1, então f de x, ou melhor, f de 1 vai ser igual a 2 vezes 1 menos 1, que é igual a 1. Então, ou seja, a função associa o 1 ao número 1. E isso nos dá outro ponto para a nossa função, que vai ser o ponto 1, 1. Então, nós já conseguimos dois pontos que pertencem ao nosso gráfico. E como eu falei, né, como o gráfico dessa função aqui ela é uma reta, esses dois pontos é suficiente para podermos traçar o gráfico da função. Então, marcando esses pontos e traçando a reta que passa por eles, obtemos o gráfico. Como é que a gente faz? Então, eu vou traçar aqui o plano cartesiano, então o eixo x, o eixo y, e aí vamos identificar aqui, nós temos um ponto aqui que quando o x é igual a 0, o y é igual a menos 1. Então, o x é igual a 0, então isso aqui é o eixo x, e aí o 0 é exatamente onde intersecta aqui com essa reta vertical. Então aqui nós temos o 0, e aí agora temos que procurar o menos 1, o menos 1 no eixo y. Então nós temos o menos 1 aqui, então isso nos dá um ponto. O ponto de coordenada 0, menos 1 vai ser esse ponto daqui. O outro ponto é o ponto de coordenada 1, 1. Então localizamos primeiro o 1 e o 1 aqui no eixo x e no eixo y, e aí o outro ponto vai ser esse ponto daqui. É o ponto que está na direção desse 1 aqui no eixo x e na direção do 1 aqui do eixo y. Então agora que eu tenho dois pontos, eu só preciso traçar uma reta que passa por esses dois pontos. Então esse é o gráfico da nossa função f de x igual a 2x menos 1.
Vamos agora tentar esboçar o gráfico de uma função do segundo grau. A função g de x igual a x ao quadrado. Então, essa é uma função quadrática. E o seu gráfico a gente sabe que é uma parábola. E a concavidade dessa parábola em especial aí vai ser voltada para cima. E o vértice vai estar na origem 0, 0. Vocês lembram, né, que quando o valor que acompanha o x² ele é maior do que 0, a concavidade da parábola vai ser para cima. Se o valor que acompanha o x² aqui ele for menor do que 0, for negativo, a concavidade vai ser voltada para baixo. Então, como aqui o valor que acompanha o x² é 1, que não aparece, então a concavidade vai ser voltada para cima. Então, vamos encontrar alguns pontos do gráfico para poder depois traçar a parábola. Então, vamos calcular o g de 0, que vai ser igual a 0 ao quadrado, que é igual a 0. Então, com isso, temos o ponto 0, 0. Vamos calcular o g de 1, que é igual a 1 quadrado, que é igual a 1. Então, nós temos o ponto 1, 1. Vamos calcular o g de menos 1, que é igual a menos 1 ao quadrado, que é igual a 1. Então, nós temos o ponto menos 1, 1. Vamos calcular o g de 2, que é igual a 2 ao quadrado, que é igual a 4. Então, isso nos dá o ponto x igual a 2, y igual a 4. E vamos calcular o g de menos 2, que é igual a menos 2 ao quadrado, que é igual a 4. E isso nos dá o ponto x igual a menos 2 e y igual a 4. Então, nós temos agora 5 pontos aí para poder traçar o nosso gráfico. Existe uma formulazinha para calcular o x do vértice, que é você pega menos b sobre 2a. Então, aqui nesse caso, dessa equação aqui, dessa função do segundo grau, nós temos que o valor de a é 1, o valor de b é 0 e o valor de c é 0. Então, usando a fórmula menos b sobre 2a, você vai obter que o x do vértice é 0. E aí, para calcular o y do vértice, basta calcular o g do x do vértice, que é o g de 0, que é igual a 0. Por isso que o vértice é no ponto 0, 0. Beleza? Esse é o valor que a função atinge ou máximo ou mínimo. Se por um acaso o valor de a ele for positivo, então essa função aqui ela vai atingir o valor mínimo no x do vértice. Agora, se por acaso o valor de a aqui fosse um valor negativo, então nesse x do vértice ela atingiria um valor máximo. Seria um ponto de máximo da função. A gente vai falar mais sobre máximos e mínimos mais adiante no curso. Então, vamos marcar esses pontos e vamos tentar ligar por uma curva suave para poder obter a parábola. Então, primeiro aqui eu vou desenhar o nosso eixo x e o nosso eixo y. Aí depois eu vou traçar cada um dos pontos que nós calculamos. E aí agora que eu tracei os pontos, eu vou tentar desenhar uma curva que passe por esses pontos. Uma curva suave que passe por esses pontos. Então esse vai ser o gráfico da nossa função f de x igual a x². Vamos falar agora sobre o teste da reta vertical. Olha só, o gráfico de uma função ele é chamado de curva. Isso aqui é uma curva. Então eu poderia fazer vários desenhos aqui no plano cartesiano, fazer vários tipos de curvas aqui. E eu posso perguntar, será que qualquer curva aqui no plano cartesiano que eu desenhar aqui, será que qualquer curva vai ser o gráfico de alguma função? E a resposta é não. Vai ter certas curvas que não vai ser gráfico de uma função. E aí a gente vai agora ver o que a gente chama de teste da reta vertical para poder verificar se uma curva é ou não é o gráfico de alguma função. Então, ó, uma curva no plano xy representa o gráfico de uma função se, somente se, nenhuma reta vertical intercepta a curva em mais de um ponto. Isso garante que para cada x no domínio, haja apenas um y correspondente. Vamos entender isso aí na prática. O que essa frase toda está querendo dizer? Então, primeiro eu vou desenhar uma curva aqui específica aqui no plano cartesiano. Então, eu vou desenhar aqui os nossos eixos e vou desenhar uma curva. E aí a pergunta é, essa curva, ela é o gráfico de alguma função? Não, né? Alguém sabe por quê? Peraí, como é que é? Isso quer dizer com um único ponto xy, né? Exatamente. Veja só, primeiro vamos traçar aqui várias retas verticais. Então, olha só, observe que essa reta aqui, ela cortou a nossa curva em apenas um ponto. Ok. Essa reta, ela cortou a curva em apenas um ponto. Ok. Essa reta, ela também cortou a curva em apenas um ponto. Ok. Agora, essa reta daqui, ó, ela tocou a curva aqui, aqui e aqui. Então, se pelo menos uma reta vertical ela cortar a curva em mais de um ponto, então você conclui que essa curva ela não pode ser o gráfico de uma função. Mas por que exatamente?
Olha só, vamos analisar isso aqui bem de perto. Olha só, se eu pegar o x aqui, ó, quem vai ser a imagem do x? Observa que eu teria essa altura aqui de y para ser a imagem do x, eu teria essa altura aqui e teria essa altura aqui. Ó. Então, eu teria 3 imagens para esse valor de x. Essa outra reta vertical aqui, ó, ela também, ó, para esse x aqui, ele tem esse ponto aqui para ser a imagem, esse aqui para ser a imagem e esse para ser a imagem. Então, essa curva aqui, ela não é o gráfico de uma função, porque você tem, para certos valores de x, você tem mais de uma imagem para ele. Para esse x, está ok. Para esse x, eu tenho um único valor de y associado a ele, através dessa curva. Agora, para x, que vai daqui até mais ou menos aqui, ó, você teria 3 valores de y para cada valor de x. Então, por isso que esse gráfico não é uma função. Então, se alguma reta vertical, ela corta essa curva em mais de um lugar, você conclui que ela não é uma função. Mesmo que em outras partes aqui, ó, ela está cortando apenas em um único ponto, mas se tiver pelo menos um lugar onde a reta vertical, ela corta a curva em mais de um ponto, você já pode concluir que ela não é o gráfico de uma função. Então vamos agora ver um outro exemplo. E essa daí, vocês acham que é ou não é o gráfico de uma função? Parece que é, né? Vamos traçar aqui algumas retas verticais. E vocês observam que todas as retas, elas cortam o gráfico em apenas um único ponto. Essa reta cortou somente aqui, essa daqui somente aqui, essa daqui somente aqui, e assim por diante. Então, de fato, existe alguma função cujo gráfico é exatamente essa curva daqui, ó. Então, isso aí é muito útil para você verificar se uma curva é ou não é o gráfico de uma função. Então, agora vamos resolver o nosso problema lá que a gente falou no início da aula. Vamos ajudar o fazendeiro a construir o cercado dele. Então, agora nós temos as ferramentas para resolver o problema do fazendeiro com os 100 metros de cerca e o muro. Então, primeiro vamos relembrar o nosso problema. Então, queremos construir um cercado retangular usando um muro como um lado e 100 metros de cerca para os outros 3 lados. Então, sejam x o comprimento do lado paralelo ao muro e y o comprimento de cada um dos outros 2 lados que são perpendiculares ao muro. Então, ó, eu estou dando aqui. Então, olha só, vamos fazer o desenho aqui. Então, olha só. Eu sei que o meu muro aqui, né, o meu cercado é em formato retangular. E aí, eu não conheço quem vai ser o comprimento. Na verdade, eu preciso decidir ainda qual vai ser esse comprimento e qual vai ser esse comprimento. A única coisa que eu sei é que isso mais isso é igual a 100, porque eu quero utilizar toda a cerca que eu tenho disponível. Então, eu quero usar ela toda. Mas aí o que acontece? Então, eu vou criar aqui 2 variáveis para poder representar os possíveis valores que eu posso ter para essa medida e essa medida. E quanto que vai valer essa medida? Vai valer esse mesmo y, né? Beleza. Então, olha só. A depender, né, do valor de x, ó, se eu diminuo o valor de x, sobra mais cerca para poder eu colocar ali nas laterais ali para o y. Agora, se eu aumento o valor de x, aí sobra menos cerca para poder colocar no valor de y. Então, a depender do valor de x, o formato da cerca muda. Então, vamos ver algumas relações que esses x e y precisam satisfazer. Primeiro, nós temos que a quantidade total de cerca usada é a soma de x mais y. Então, isso aqui vai te dar todo o comprimento da sua cerca. Aí você junta aqui o y mais y, que vai dar 2y. E aí, como nós temos 100 metros de cerca, então essa soma, x mais 2y, tem que ser igual a 100. Beleza? E aí, ó, quando você tem uma coisa desse tipo daqui, é muito útil a gente pegar e tentar isolar uma das variáveis. Então, eu vou tentar isolar o y aqui para poder escrever o y em função de x. Então, se eu vario o x, automaticamente o y precisa variar para que o total dê 100 metros. Então, podemos expressar o y em termos de x. Então, você vai ter que 2y é igual a x, é igual a 100 menos x. Então, eu peguei o x aqui e passei para o outro lado subtraindo, ficando com isso daqui. E aí, você agora pode dividir toda a equação por 2, né? Ficando que
y é igual a 100 menos x dividido por 2. E aí você pode separar essa fração aqui, né, 100 sobre 2 menos x sobre 2, ficando com 50 menos x sobre 2. Então, esse é o valor de y. Então, se eu quiser aumentar o valor de x, eu posso calcular o novo valor de y através dessa fórmula, de modo que a soma continue dando os 100 metros, de modo que eu utilize toda a nossa cerca. E como é que a gente calcula a área do retângulo? Então, a área A do retângulo é dada pelo comprimento vezes a largura. E aí, como o comprimento é x e a largura é y, então a nossa área, que eu estou chamando aqui de A, vai ser igual a x vezes y. E agora a gente faz a substituição. A gente substitui a expressão de y que nós obtivemos aqui em cima. Então, a gente sabe que o y é igual a isso daqui. Então, substituindo esse y aqui por essa expressão, obtemos que a nossa área vai ser igual a x. E aí eu vou abrir um parêntese aqui e vou colocar toda essa expressão daqui. Então, vai ser igual a 50 menos x sobre 2. E aí, ó, por que eu botei esse a de x aqui? Isso aqui está indicando uma dependência, está dizendo que a área, o valor da área, ele depende do valor que eu escolher para o x. Então, eu posso colocar a cerca um pouco mais larga, né, com relação à direção do muro, ou menos. Então, a depender desse valor de x, eu vou ter uma área diferente, dada por essa expressão. E aí, fazendo aqui a distributiva, nós vamos obter que isso aí é igual a 50x menos x² sobre 2. Então, observe que isso aqui é uma função do segundo grau, uma função quadrática. Então, nós encontramos uma função a de x que nos dá a área do cercado, dependendo do comprimento x do lado paralelo ao muro. Então, vamos agora tentar aqui, vamos traçar o gráfico dessa função aqui, para ver o que nós obtemos. Então, esse vai ser o nosso gráfico. Observe que nós temos uma parábola, né, e que a partir daqui, ó, começaria a ficar negativo. Então, e observe que essa expressão aqui do a de x, ele corresponde à nossa área. Então, para o nosso problema em questão, não faz sentido a área ser um valor negativo. Então, a gente pode restringir aqui a nossa parábola somente para os valores de x, onde a nossa área fique positiva, fique acima do eixo x. Então, tanto se o x ele for menor do que zero, né, que aí nem faria sentido, não faria sentido o x ele ser um número negativo, já que o x é um comprimento. E também vai ter um ponto aqui, né, que se o x ele for maior, a minha área também vai ficar negativa. Então, a gente restringe aqui a nossa parábola somente a esse intervalo daqui, que nós vamos descobrir com precisão que intervalo que é esse. Então, a nossa primeira pergunta é: quais são os possíveis comprimentos para o lado x? Então, essa pergunta ela é sobre o domínio da função a de x, no nosso contexto do problema. Então, assim, ó, matematicamente, a função a de x ela é um polinômio e está definido para todos os x pertencentes reais. Então, se você encontrasse essa função aqui sem nenhum contexto, você poderia, meio que assim, o domínio natural dela seria todos os números reais. Mas aí agora temos que trazer essa função para o nosso contexto real aqui, que nós queremos construir o nosso cercado. Então, no nosso contexto físico, né? Então, fisicamente, o x representa um comprimento. Então, o x deve ser positivo. Então, como o x é um comprimento, né? Então, o x tem que ser maior do que zero. Além disso, o y ele também precisa ser positivo, porque o y também é um dos lados do nosso retângulo. Então, nós temos que a restrição de que o y é maior do que zero. E aí, utilizando a expressão lá que o y é igual a 50 menos x sobre 2, que a gente obteve lá em cima, a gente obtém que 50 menos x sobre 2, que é o valor de y, tem que ser maior do que zero. E aí a gente passa esse menos x sobre 2 para o outro lado, ficando com 50 maior do que x sobre 2. E aí agora a gente passa esse 2 para cá multiplicando, ficando que 100 é maior do que x. Ou seja, o x é menor do que 100. Então, primeiro nós encontramos que o x tem que ser maior do que zero, e agora nós encontramos que o x tem que ser menor do que 100. Então, o x tem que ser um valor entre 0 e 100. Até porque não faria sentido o x ser maior do que 100, né? Porque a gente só tem 100 metros de cerca, então não tem nem como, né, a gente ter cerca para poder cobrir um lado maior do que 100 metros. Então, você já poderia, até mesmo sem utilizar utilizar a matemática, utilizar as nossas expressões que nós obtivemos aqui, nós já poderíamos, antes mesmo, concluir que o x não faz sentido ser maior do que 100. Então, nossa conclusão é que o x deve ser maior do que zero e menor do que 100. Então,
no nosso contexto, o domínio da nossa função área vai ser igual ao intervalo aberto no 0 e aberto no 100. Vai ser os números que são maiores do que 0 e menores do que 100. Então, a resposta para a nossa primeira pergunta, é que os possíveis comprimentos para o lado paralelo ao muro são quaisquer valores estritamente entre 0 e 100 metros. Nossa próxima pergunta é: quais são as possíveis áreas que o cercado pode ter? Então, esta pergunta, ela é sobre a imagem da função a de x igual a 50x menos x² sobre 2, quando x está restrito ao domínio de 0 até 100. Então, essa função é uma função quadrática, cujo gráfico é uma parábola com concavidade voltada para baixo, já que o coeficiente do x² ele é negativo, ele é igual a menos meio. Então, como você tem um gráfico que é uma parábola, o valor máximo da função, que a gente falou aqui mais cedo, ocorre no vértice da parábola. E a coordenada x do vértice é dada por menos b sobre 2a, onde no nosso caso aqui, né, o nosso valor de a é menos 1 sobre 2 e o nosso b é igual a 50. Então, substituindo esse valor de a e b nessa formulazinha aqui para o nosso x do vértice, obtemos que o x do vértice é igual a menos 50 sobre 2 vezes menos meio. E aí, esse 2 aqui corta com esse 2 daqui, ficando com menos 50 sobre menos 1. E aí, o menos cancela com esse menos aqui, ficando que isso aí é igual a 50. Então, nosso x do vértice é igual a 50. E aí, você observa que esse valor 50, ele pertence ao nosso domínio. Ele é um valor que está dentro do nosso intervalo de 0 até 100. Então, nesse caso, a área máxima ocorre exatamente quando x é igual a 50. Então, a gente tem que a nossa área máxima vai ser a de 50, que é igual a 50 multiplicado por 50 menos 50 ao quadrado sobre 2. E aí, isso aí vai dar 50 vezes 50 vai dar 2.500. 50 ao quadrado também é 2.500, então vai ficar com menos 2.500 sobre 2. Então, dividindo isso daqui, você vai ter menos 1.250. E, por fim, fazendo essa subtração, você obtém que a nossa área máxima é igual a 1.250. Agora, já o valor mínimo da área, ele não vai ser atingido dentro do intervalo 0, 100. Mas a área se aproxima de 0 quando o x se aproxima de 0 ou de 100. Então, se você coloca o x muito próximo de 0, aí o y vai ficar muito próximo de 50, e aí você vai ter uma coisa muito próxima de 0 vezes uma coisa próxima de 50, que vai dar uma coisa muito próxima de 0. Então, conforme o x se aproxima do 0, você faz o x ficar bem pequenininho, então a sua área vai se aproximando do 0. Então, a função atinge o máximo em 1.250 e se aproxima de 0 nos extremos do domínio. Então, nesse caso, a imagem da função vai ser o intervalo aberto no 0 e fechado no 1.250. Então, essa vai ser a imagem da função. Então, a resposta da nossa segunda pergunta vai ser o seguinte: as possíveis áreas para o cercado são quaisquer valores estritamente maiores que 0 metros, e menores ou iguais a 1.250 metros quadrados. Então, vamos desenhar novamente aqui o nosso gráfico. Nós temos a nossa parábola, e aí, nesse ponto máximo aqui, que é o pico da parábola, nós vamos ter o que a gente encontrou, que é 1.250 metros quadrados. E, nesse ponto aqui, que vai ser o x do vértice, vamos ter o x igual a 50 metros. E nesse pontinho aqui, ó, que seria o valor máximo que o x pode chegar, na verdade ele não chega, ele tem que ser menor do que esse valor, é o x igual a 100 metros.